meu amado. Irmãs, eu estou muito feliz de estar nessa tarde com as irmãs. Feliz em rever cada rosto, né? E Deus sabe a alegria do meu coração. Porque somos um corpo, né? E a gente sempre fala umas das outras. Eu estive no período doente. Pensei até que estava com Covid de novo, mas fiz o teste e estou negativo. Mas fiquei 20 dias muito doente. Mas eu agradeço ao Senhor, porque não era e porque estou recuperada, né? Podendo estar aqui com as irmãs. Esse tema que foi passado para mim nessa tarde, que diz uma mãe chamada Joquebed. Interessante, observe que no texto que Vitória leu, não diz o nome dela. Não é interessante? Naquele texto a gente não encontra o nome dela. Mas é importante enfatizar que o nome dela era Joquebed. Por isso foi escolhido esse tema. E nós vamos falar sobre essa mãe tão maravilhosa, usada por Deus, que foi Joquebed. Vamos ler novamente o mesmo texto que Vitória leu no início. As irmãs podem permanecer sentadas mesmo. Êxodo 2, do 1 ao 10. Diz o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, esconder-o por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cabeçal dentro do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e de cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, pagar-te-ei pelo salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Louvado seja o nome do Senhor. Escutamos e louvamos ao Senhor hoje já com vários louvores. E algo que ficou bem forte para mim foi agora no final, esse último hino que meu esposo cantou. Ele selecionou os hinos lá, eu nem vi. Eu estava lá no quarto, me preparando, e ele também se preparando na sala. E diz assim o outro hino: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E essa parte desse hino só veio fortalecer mais aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa tarde, acerca da vida de Joquebed e do seu filho, né? De sua família, enfim. Uma coisa que é muito importante, hoje muitos não dão tanta importância, mas na história do povo de Israel, na Bíblia, quando narra a história do povo de Deus, mostra a importância do nome na vida de uma pessoa. Né? Eu acho que vocês devem lembrar alguns. Só para refrescar nossa memória, eu separei aqui somente 2. Houve, por exemplo, a vida de Benjamim, o filho de Jacó. Quando a mãe dele, Raquel, teve Benjamim, ela disse, antes de morrer, ela nos últimos suspiros, ela disse: o seu nome vai ser Ben-nome, porque eu tive ele em dor. Aí o pai, na mesma hora, disse: não, Ben-nome não, será Benjamim, porque é o filho da irmã dele. Ele quis dizer o filho do
Então, ele sabia que isso ia influenciar na vida do menino. Quem sabe o menino dizer: a minha mãe morreu porque eu causei isso. Mas ele disse: não vai ser esse nome, não. O menino não vai carregar esse nome. Vai ser um nome que ele vai saber que nasceu do amor. Não é interessante? E também outro caso, Noemi. Noemi, quando ela voltou com suas noras para a sua terra, onde ela tinha passado muita dificuldade, voltou para a sua terra, e disseram: não é Noemi? Ela disse: não me chame mais Noemi. Noemi significa amável. E Noemi tinha passado tanta amargura na vida que ela disse: não me chame mais Noemi. Meu nome agora é Mara, que significa amarga. Ela estava amarga e não sofrimento. Então, isso para nos trazer a memória a importância do nome na vida dessas pessoas. Joquebede, ela foi criada num lar dentro do povo hebreu, né? O povo que estava ali escravo, mas com certeza aquele povo trazia, enraizado dentro de si, toda a história do Deus daquele povo. Não eram chamados ainda de Israel, era o povo hebreu, né? Então, traziam dentro deles enraizada toda a história até ali, a história de Deus, tudo que ele fez, todos os atos poderosos do Senhor, tudo era transmitido de geração a geração através da educação do lar, através do ensino do lar. E ela trazia isso. E seu pai e sua mãe, quando ela nasceu, escolheram que nome para ela? Joquebede. Que significa, alguém sabe? Que significa Deus é a minha glória. É isso que significa Joquebede. Deus é a minha glória. E aí, no decorrer do que a gente vai falar, a gente vai entender o que é que tem a ver esse nome com o que ela viveu. Né? Então, Joquebede, segundo a narrativa bíblica, ela fica grávida num período difícil, onde todos os meninos estavam sendo perseguidos para ser mortos, porque o faraó temia o crescimento daquele povo. Esse povo está crescendo demais, daqui a pouco vão se revoltar, vão fazer qualquer coisa. Então ele não quer temor, ele não vai perseguir para que o povo parasse de se multiplicar tanto. Mas Deus tinha dado a promessa, né, lá atrás, a Abraão dizendo o quê? Que o povo dele ia se multiplicar, que olhasse as estrelas do céu, olhasse a areia que tinha ao redor dele, que o povo dele ia se multiplicar muito mais do que aquilo ali. Então era a promessa de Deus, não adianta, né? Ninguém botar a mão que Deus já prometeu, né? Deus disse que o povo ia crescer e o povo não parava de crescer. As parteiras que foram avisadas para matar os meninos temeram ao Senhor e pouparam os meninos. Né? E quem sabe quanta dificuldade Joquebede teve de esconder esse menino. Imagina, ficou grávida, vão ver o grávida, vão vir atrás de mim assim que for nascer, vão ficar vigiando até nascer para matar. Se for pequeno, vai ficar. Imagina isso. Como Joquebede viveu essa gravidez. E depois, diz a palavra que depois que ele nasceu, acharam ele muito lindo, né? E aí foi que ficaram apegados e cuidado para ninguém ver, e escondeu ainda, como a Bíblia diz, por 3 vezes. Mas uma criança chora, uma criança grita, uma criança. É muita coisa. Né? E a gente sabe que não tem como esconder uma criança, é difícil, né? Dentro de uma casa. Então, alguém deve ter visto ou ouvido alguma coisa, não conseguia mais esconder. E Deus direcionou o coração de Joquebede a proteger. Como? Né? Era pessoa simples, aquele povo. Não era um povo instruído, mas ela se inspirou na arca. Se inspirou. Como foi que Deus ensinou a Noé a fazer a arca? Que tinha que colocar betume bem colocado para ficar bem fechado, para a água não entrar, porque quando a água estivesse sobre a água, nenhum mal aconteceria a quem estava ali dentro. E ela foi preparando a água para ser filho. E colocou ele ali e deixou
num momento de muita luta, num momento de muita aflição, podemos até perguntar assim, será que vai acontecer? Sara tinha a promessa de ter o filho e ela duvidou no coração também. Quantos, né, não duvidaram? Então, ela, naquele momento, abriu mão do seu filho. Está ali. A primeira coisa que eu quero trazer para a gente firmar na nossa mente nessa tarde é que ela o entregou aos cuidados de Deus. Enquanto estava, irmãos, nas mãos de Joquebed, cuidar do seu filho, ela cuidou, com todo amor, tudo que era o dever de uma mãe, com amor ela cuidou. Mas chegou um momento que ela já não podia fazer isso. O que lhe restava? Confiar no Senhor. Não tinha saída. Era confiar no Senhor. E ela deixou ele lá e confiou nas mãos de Deus. Porque o Senhor, irmãos, ele nos dá os filhos, mas eles são dele. Né? Herança do Senhor são os filhos na nossa vida. Mas eles são nossos para amar, para cuidar, mas são do Senhor para possuir. Então, ela sabia que aquela criança era de Deus. E entregou ela para a oração. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações assim em relação aos nossos filhos. Eu sei que tem mães aqui que tem filho que já mora longe, já é casado, já tem sua família, mora longe. Tem filhos que estão pequenos ainda, eu acho que ainda tem alguém aqui que tem filho pequeno, né? Então, tem várias fases da vida aí, das mães. E muitas vezes chegam situações que nós nos sentimos impotentes em relação ao filho. Principalmente depois que ele chega à idade da adolescência. Começa a fase complicada, né? Vem muita tribulação muitas vezes na vida da mãe, porque ela quer o melhor para o filho e o filho não entende, muitas vezes. E a mãe já não pode sair com o filho, pegar pela mão, já não pode amparar, já não pode proteger. E aí? Como é que vai ser agora a vida desse filho? Qual é a opção que resta para nós? Somente confiar no Senhor, clamar ao Senhor e interceder pelos nossos filhos. E só Ele poderá dar um destino melhor ao nosso filho. Por mais que eu venha me desesperar, eu não posso mudar mais nada distante dele, mas o Senhor pode. Porque o Senhor ele vai lá onde a gente não pode ir. Ele vai e faz aquilo que é aquela vontade do Senhor, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E como diz, né, eu estava com um cartãozinho aqui, que Vitória nos entregou, da oração. E eu achei interessante o que tem a minha escrita. Eu separei, espero que eu não tenha caído daqui. Que diz assim: não gerei filho para a aflição. Está escrito aí assim mesmo. Foi o que Vitória entregou, eu peguei ele e separei. Eu acho que ficou bem dentro de outra coisa. Não tem problema não. Que diz que nós não geramos filhos para a aflição. Nós geramos filhos para servir ao Senhor. É isso que a gente tem que ter em mente, e clamar ao Senhor por eles. Quantas mães têm, irmãs? Às vezes até irmãs da nossa igreja que estão com filhos com dificuldade, sofrendo, aprisionado pelas drogas, aprisionado e andando com quem não deve andar. E aí a mãe já não pode mais fazer nada, ela é impotente. Precisamos confiar no Senhor. Não temos outra saída, a saída é interceder, é a intercessão, não tem nada. Eu penso que Joquebed, ela orava muito por seu filho, enquanto estava fazendo tudo aquilo, preparando ele para levar para o rio. E a filha dela ficou observando o que ia acontecer. Né? Então, o que aconteceu? Aquela menina ficou ali observando qual seria o destino daquele menino. E Deus fez com que a filha do faraó
falando no meu coração. Que nós precisamos guardar na nossa mente é que Deus, Ele provê sempre o melhor quando clamamos a Ele. Ele provê aquilo que a gente já não pode prover. Ela queria prover a segurança do seu filho, ela não podia mais. Mas Deus provê a segurança que a gente já não pode dar. É o nosso Deus. Então Deus proveu um lugar seguro para aquela criança. Que interessante, justamente onde estava aquele que perseguia. Não é interessante isso? O palácio onde estava aquele que queria matar todos os meninos. Deus vai e tira ele lá no meio, onde ele podia ser morto, tira e entrega a filha do faraó, e agora ele está lá e está protegido. Os caminhos que Deus usa para agir são maravilhosos. Nos surpreende. O ser humano não surpreende a Deus, mas Deus sempre nos surpreende. Ele sempre faz o melhor, Ele sempre usa caminhos que a gente não espera, ferramentas que a gente não espera, pessoas que a gente não espera, abre porta onde não tem, e Ele faz aquilo que Ele quer fazer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E aquele povo estava debaixo da promessa de Deus, aquela promessa que Deus fez a Abraão, né? Tanta promessa Deus fez a Abraão, e Deus estava operando sobre a sua palavra para cumprir. E era muito importante aquela criança para o cumprimento dessa promessa do Senhor. Embora Joquebed não tivesse ainda a dimensão do que estava acontecendo, ela não tinha a dimensão, ela não imaginava, mas Deus tinha algo grande na vida daquela criança. E Deus proveu segurança para ele. Então, nós, quando oramos pelos nossos filhos, precisamos deixá-los de verdade aos pés do Senhor. Às vezes a gente ora e fica depois, com aquele peso ainda. Precisamos descansar nele, crendo que Ele vai prover, Ele vai fazer. Às vezes não acontece logo, a gente fica criado. Né? O filho da gente se afasta do caminho do Senhor. E aí o coração da mãe fica apertado. Mas não cabe a nós, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E só quem pode agir ali é o Senhor. Entrega e deixa na mão do Senhor. Irmãs, quando eu falo assim que Deus provê sempre melhor para a mamãe que clama, eu lembro de um testemunho pequeno, lá na minha cidade, que uma irmã da área rural se converteu e o marido dela estava em São Paulo, era Rio, lá no sul, sudeste. E ela ficou com um monte de crianças. E eles estavam passando muita dificuldade. O pai já tinha ido embora para tentar conseguir algo, para prover algo para aquela família. E aí essa irmã, eu estava no culto e ela foi lá dar o testemunho. Irmãs, eu não estou dizendo porque eu escutei da própria irmã, não foi ponto de um de outro. Ela chorando, ela contando. Irmãs, eu estava na minha casa, tal dia assim, e não tinha quase nada mais para fazer para meus filhos. Eu coloquei todos eles ao redor da mesa, todos eles, cada um lá, e pus o pratinho com um restinho de coisa que eu podia ter feito naquele dia, no meu prato. E eles perguntaram: mãe, tem mistura, né? Tem? E a mãe ficou chorando, escondida dos filhos, foi para a porta, e a casinha lá era essas casas mesmo, que a porta tem a de baixo e a de cima, sabe como é? A de cima e a de baixo ficam com a janela. E ela se escorou em cima da porta e ficou olhando pro nada assim, clamando a Deus, e ela acontecendo: Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Não deixe Deus sem nada agora. Aí, irmãos, o que é que ela vê? Lá no caminhozinho, lá no caminhozinho que fica lá pro outro, um caminhozinho. Lá vem um cachorro com uma bolsa de
E quando o cachorro foi se aproximando, engraçado, ela acertou o que eu vi da casa da irmã. E ela disse que ele chegou lá e largou o saco lá na frente e foi embora. Sabe o que eu me lembrei do povo que ela pegou isso? Ele levava pão e levava o quê? Carne. Carne era a coisa favorita. Ele podia ter devorado, mas ele não devorou. Ele levou, porque não pertencia a ele. Ele era do céu do Senhor. E aquele cachorro largou lá, agora a irmã abriu. Era um frango abatido. Era um frango abatido. De onde que veio essa palavra? Esse é o nosso Deus. E aí não morreu e foi educado, foi preparado para ser Jesus. E toda vez que eu lembro disso, eu não consigo não me emocionar, porque eu conheço a irmã. E Deus proveu maravilhosamente na vida dela. O marido dela depois arrumou um emprego. Conseguiu tudo assim ficar em ordem, né? Como era querido. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus não nos desampara. Estamos passando um momento muito difícil nessa pandemia, né? Quantas mães estão preocupadas porque está faltando isso e aquilo na mesa, né? Interessante que antes da pandemia as pessoas estavam tão dispersas e tão ensimesmadas que o pensamento era em vaidade, em roupa, em sapato, nisso, naquilo. Agora, nesse período da pandemia, as necessidades são realmente as principais, né? Que é veste, como está no tabelado, alimento, o sustento da família. Isso passou a ter mais atenção. Quantos às vezes não tiravam até o que era para o principal, para usar em supérfluo? Mas eu acho que agora muita gente tem aprendido a fazer diferente, né? O momento está difícil, mas nós temos um Deus que Ele provê o melhor para quem ama Ele. Pode ter pouco, mas tem. Podemos não estar com a fartura que tínhamos antes, mas tem. Deus não deixa nos faltar. Porque Ele cuida de quem ama Ele e confia. Precisamos crer. Joquebede creu quando ela deixou seu filho lá. Ela disse: eu não posso mais fazer nada. Então, Deus, tome conta. Tome conta. É assim que a gente deve dizer a Deus. E Deus proveu o melhor, né? A intercessão, ela não muda a vontade de Deus, mas ela faz com que Deus cumpra seus propósitos eternos no tempo que a gente contempla. Porque Deus ele não é limitado ao nosso tempo. É interessante, né? Nós estamos falando agora, mas Deus lá atrás já tem até providenciado a resposta da nossa oração. Então, vamos crer que só falta ela chegar. Por isso que a Bíblia diz: ore com ações de graça, já Deus vai receber. Então, temos que orar e crer esperando o Senhor, que Ele vai prover. Como? Não sabemos. Que caminho Ele vai usar? Não sabemos, mas Ele vai fazer alguma coisa. Como Ele fez na vida de Moisés, né? Então, irmãos, eu posso terminar. E outra, Joquebede nem sequer imaginava o que ia acontecer, porque a filhinha ficou lá vigiando e Deus proveu aquela pessoa para cuidar dele. Mas mesmo assim, Joquebede podia pensar: tá certo, alguém importante pegou e vai dizer que ele criar. Não, Deus não queria que ficasse por aí, não. Deus queria fazer mais. Porque Ele faz, como a Bíblia diz, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Ele foi e proveu o quê? Até o emprego. Deus proveu o emprego para Joquebede, criar seu próprio filho. Olha só, Deus nos surpreende. Sempre.
Mas Deus fez o quê? Trouxe Moisés para os braços da sua mãe. Ela pôde amamentar seu próprio filho. Ela não ficou sofrendo com ser cheio de leite, não. Deus disse: esse leite é dele, ele vai fazer. Deu Moisés de volta nos braços de Joquebede, porque Joquebede confiava no Senhor. Então, ela não esperava aquilo, mas Deus a surpreendeu. A terceira coisa, irmãos, é que Joquebede soube usar bem a oportunidade que recebeu. Às vezes a gente tem a oportunidade, né, e deixa passar. Joquebede soube usar bem a oportunidade que ela recebeu do Senhor. A primeira infância de uma criança vai até os 6 anos. Então, a Bíblia diz que naquela época costumava se amamentar uma criança muito mais tempo do que se amamenta hoje. Né? Então, todo o período da primeira infância de Moisés, ele estava pertinho da sua mãe. Porque Deus queria que ele fosse instruído naquela fase acerca de si, de Deus. Porque essa é a fase que a criança está mais aberta a aprender, a absorver, a determinar certas atitudes que ela vai ter dentro da vida. É nessa fase. É nessa fase que a criança é impactada por tudo que é exposta, seja experiências positivas, negativas, exemplos de palavras ruins ou boas, tudo ela está sendo ali impactada até 6 anos. E a sua personalidade está sendo formada. Joquebede fez o quê? Joquebede preparou Moisés nesse período. Ela ensinou a Moisés quem era ele. Né? Vamos fazer como eu coloquei aqui. Ela contou a Moisés e inculcou na alma de Moisés, desde pequenininho, quem era Deus. O Deus dos Hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tudo isso ela foi dizer para ele quem era Deus. E quem era o povo hebreu, o povo que vivia debaixo da promessa do Senhor. E quem era ele dentro desse povo? Ele era um hebreu. Então aquilo ficou enraizado no coração de Moisés. O temor do Senhor foi inculcado na cabeça de Moisés, no coração de Moisés, para que ele temesse ao Senhor, obedecesse ao Senhor. Quando chegou o tempo de levá-lo até a filha do faraó, Moisés estava pronto. Dali ele foi instruído em toda a ciência do Egito, que Deus também fez isso de tudo que ele aprendeu lá, depois ele na liderança do povo. Não é interessante? Deus levou ele para lá para dar as ferramentas que ele precisava. Também. E esse é o nosso Deus, que Ele nos dá a oportunidade e precisamos fazer o que Ele quer que façamos nessa oportunidade. Nós temos visto mães, né, que têm achado muito fácil criar o filho, entregando ele na frente de uma TV, entregando ele a um videogame, a um celular, navegando na internet sem saber nem o que ele está acessando. Não procura ver o que é que ele anda vendo. Muito sério isso. E ela se desce da responsabilidade de Deus dele. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, nunca se desviará dele. Nunca se esquecerá dele. O nosso filho pode se afastar da igreja? Pode acontecer. Mas a semente que foi lançada, se nós lançamos de fato a semente no coração dele, essa semente não ficará vazia, não. Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não morrerá, mas é uma semente que vai germinar e vai fazer aquilo para o qual foi enviada. Então a semente que nós colocamos no coração dos nossos filhos quando são pequenos,
missão da salvação, porque a pessoa vai ter ouvido a palavra de Deus, ou também vai servir para a condenação, porque diante de Deus ninguém será tido por inocente, a não ser aquele que nunca ouviu. Aí a culpa não é da pessoa, né? Aí Deus vai tratar com cada um conforme Ele quer. Mas aquele que ouviu, aquela palavra vai servir para ele como palavra de juízo, naquele grande dia. Você pode até não ver a pessoa se convertendo, pensar que a palavra não serviu para nada. Você viu sim. Ela está lá plantada. Então, a semente que nós lançamos, ela é muito importante. E é nessa primeira infância que precisamos gerar isso. Muitos aqui já têm netos, né? Eu tenho neto, fofinho. Na verdade, eu tenho 4, né? Porque tem 3 que são dele. Então, eu sou a avó de 4, né? De 3 de coração. Mas então, eles estão longe, mas quando a gente tem acesso ao neto, qual é o nosso dever? Fazer isso. Lembre que Paulo, ele dizia a Timóteo, você foi instruído pela tua avó. Lembram disso? Foi a tua avó que te instruiu, desde pequenininho, acerca de Deus. Então, irmãos, não, mesmo sendo vó, temos aí a responsabilidade, né? No sentido de ensinar o temor do Senhor aos nossos netinhos, né? Que nós queremos fazer isso. Aproveitar, irmãos, cada oportunidade como João Rebelde aproveitou, certo? Ela não foi omissa. E foi esse conhecimento que Moisés levou no coração ao voltar ao palácio. Foi esse conhecimento que o fez reconhecer que precisava estar com o seu povo. Deus falou com ele e o incumbiu da missão de ser o libertador dos hebreus da mão do faraó. Veja que missão grande aquela criança teria. E Deus já estava preparando desde a educação da sua mãe para ele. E em Hebreus, para finalizar, eu gostaria que todos abrissem ou acompanhar por aqui, Hebreus 11, 24. Essa é a parte importante. Lembra? O que é que significa o nome Joquebede? Todas mais fortes. Deus é a minha glória. Muito bem. Lembrem disso aí. Hebreus 11, 24. Diz assim, isso é a galeria da fé. Quando o autor ele começa a dizer, foi pela fé, que Abraão, então chega em Moisés. Aí ele diz, eu poderia até ler mais do texto. Eu vou ler no 23, vamos lá. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Até aí. Então, todo o preparo que Moisés trazia dentro de si, o preparou para tomar essa decisão aqui. Quando ele decidiu voltar para o seu povo, ele sabia que Deus tinha algo para fazer através dele. E ele precisava estar lá com o povo. Então veja, ele rejeita a glória do Egito, recusando ser chamado filho da filha de Faraó, e vai viver para Deus, que é a glória da sua mãe. Vamos repetir de novo isso aqui. Moisés rejeita a glória do Egito, recusando ser chamado filho da filha de Faraó, e vai viver para Deus, que é a glória de sua mãe. Joquebede. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.